Olá, alunos! Olá, professor presencial! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar novamente aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Então, temos como objeto de conhecimento da aula 30, argumentação, movimentos argumentativos, tipos de argumento e força argumentativa, detalhamento, textos argumentativos, propositivos, recursos linguísticos, organização dos argumentos. Então, é isso aí, vamos começar nossa aula. Então, para começarmos, né, a gente tem que falar em texto dissertativo argumentativo, né? O que é dissertar? Dissertar é expor ideias, né? E argumentar, né? Então, você argumentando, você vai propor, vai defender essas ideias. Então, vamos para o conceito desse tipo de texto, que o texto dissertativo argumentativo é um texto que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, se escreve, né, um determinado assunto e dentro do que vai ser exposto, precisa-se que seja defendida algumas ideias, como é texto dissertativo argumentativo, né? É fundamentado com argumentos para influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar as ideias. Então, não é somente, né, dizer, falar sobre determinado assunto. Não, você vai tentar, né, convencer o leitor, né, o autor desse texto vai tentar convencê-lo, se você, né, for a pessoa que vai receber o texto, a acreditar nos argumentos. Então, o objetivo do texto, qual será? Todo texto, né, todo gênero textual, ele tem um objetivo a ser alcançado e um público-alvo. Então, o texto dissertativo argumentativo também tem um objetivo, né? Então, o objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Então, ele vai, né, defender essa tese querendo convencer, né, quem vai receber esse tipo de texto, né? O leitor, né, que vai fazer essa leitura, ele terá que acreditar no que está sendo argumentado. Por isso que é necessário que seja bem embasado. Então, vamos agora para a estrutura desse texto, né? Como ele se estrutura, assim como todos os outros textos. Nós temos uma descrição, vai ter uma estrutura, né? Vai ser escrito de forma diferente, mas com início, com introdução, com desenvolvimento e com a conclusão. Um bom texto, ele deve ter nesses critérios. A narração, do mesmo jeito, tem que ter começo, meio e fim para que fique compreensível. Então, a estrutura do texto dissertativo argumentativo terá uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão também. Então, dentro da introdução, o que é necessário? A apresentação do tema. Então, na introdução, é importante que venham alguns elementos que já chamem bastante atenção de quem vai ler, né? Do leitor, para que ele tenha a curiosidade, a vontade de continuar
fazendo a leitura. Por isso que na introdução vai ter ali uma exposição, né, de algumas ideias que serão apresentadas durante todo o texto. Então, é um resumo, basicamente, do que o leitor vai encontrar durante toda a leitura do texto. Então, voltando para a introdução, a contextualização do tema, né? Então, vai contextualizar, vai falar, vai fazer relações com outros fatores e o ponto de vista, mas assim de forma bem resumida, né, com no máximo 2 parágrafos, mas o ideal é que seja na introdução um parágrafo. Desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento, né, já dá para observar que ele é bem maior, é bem mais extenso. Por quê? No desenvolvimento é que irão aparecer os argumentos. Você já apresentou o tema, já contextualizou, já colocou o ponto de vista e no desenvolvimento vai falar sobre cada argumento que você já, né, colocou lá no início, na introdução. Então, esses argumentos, o que é que você pode acrescentar, né, para convencer, para persuadir esse leitor? Você pode dar exemplos do que você está falando, ou nós podemos encontrar, né? Aqui a gente está falando da estrutura se formos, né, produzir um texto dissertativo argumentativo. Então, os exemplos, né, são muito bem-vindos. Dados estatísticos também muito interessantes nos argumentos, né? Pesquisas, né? Vai estar embasada aí nas pesquisas, o texto vai ficar muito mais interessante, né? E as pessoas vão acreditar ainda mais no que está sendo escrito. E fatos comprováveis. Claro que você não vai colocar coisas só do seu pensamento, né? Esses fatos já foram pesquisados e comprovados cientificamente, não posso colocar lá no desenvolvimento. Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Já tem uma autoridade que escreveu sobre o assunto que eu estou falando, eu posso pegar uma parte lá, né, e citar, né? Ou citar depoimento também de alguém que entende do assunto, a pessoa especializada, também que já fez pesquisa, pessoa que conhece, que já estudou profundamente o assunto, né? Ele também pode dar o seu depoimento e se acrescentar no desenvolvimento desse texto. Pequenas narrativas ilustrativas, né? Falar, narrar um pouco sobre tudo direcionado ao tema, né? Não se pode fugir daquilo que você está falando do começo ao fim. Pode também fazer alusões históricas, né? Colocar datas históricas, o que já aconteceu, fazer, né, uma comparação entre o que está acontecendo hoje com o que já aconteceu, entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Então, tudo isso cabe no desenvolvimento, porque o desenvolvimento você pode produzir 3 ou até 4 parágrafos, dependendo, né, dos fatos que você já iniciou lá na introdução, já falou sobre eles, apresentou para o público, aí pode-se desenvolver, né, cada assunto que você falou, use um parágrafo para desenvolver cada um deles. Então, você já fez a introdução, o desenvolvimento e agora a conclusão. Então, se nós apresentamos o texto, falamos muita coisa sobre ele, né, defendemos, colocamos vários argumentos, agora a gente vai fechar esse texto. E a conclusão, o que podemos fazer, né? Na conclusão, principalmente
nos textos, né, nas redações do Enem, pede uma proposta de intervenção. O que é isso? Tem um determinado problema que se vai falar, lá você já argumentou lá no desenvolvimento do texto, e aqui você vai, né, apresentar uma proposta de intervenção, algo para ajudar a melhorar o problema que você, né, dissertou. Então, o que é possível apresentar como solução para o problema? Quem deve executá-la? Tudo isso você vai colocar lá, né? O que é possível, você vai dizer, né? O que é que se pode fazer para solucionar esse problema? Por isso que não se pode fazer coisas que não se pode executar, né? Segundo, quem deve executar, também você deve dizer se é o governo, se é a população. Como viabilizar essa solução? De que forma pode ser feito? Qual efeito ela pode alcançar? Né? Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então, essa proposta é bem importante no final do texto. Então, agora, né, para ficar bem claro, a gente vai apresentar uma redação nota 1000, de 2022, e a gente vai mostrar para vocês a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, vamos lá. O poema Erro de Português, porque, olha, já começou situando aí um poema, né, já vai fazer uma analogia com o que foi pedido, né, que vai falar sobre os povos originários. Então, tem tudo a ver com este poema. Então, começa-se assim, a introdução. O poema Erro de Português, do escritor modernista Oswald de Andrade, retrata o processo de aculturação dos indígenas durante a colonização do Brasil. Atualmente, no país, ainda existem inúmeros desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais devido, sobretudo, à ineficiência estatal histórica em assistir esses indivíduos e ao desconhecimento por parte da população sobre a diversidade e a importância desses grupos. Então, veja que fez uma breve apresentação, já dá para identificarmos, né, todo o assunto que será desenvolvido durante todo o restante do texto, né? E aqui, olha, inicia-se o primeiro parágrafo. Em um parágrafo foi escrito a introdução, aí vamos para o desenvolvimento. É necessário destacar de início o descaso do poder público em assegurar de maneira efetiva os direitos fundamentais das comunidades tradicionais. De fato, o Estado historicamente negligenciou a proteção de organizações sociais distintas, tais quais ciganos, quilombolas, indígenas e, muitas vezes, legitimou a dissolução da cultura desses povos. Prova disso foi durante o período da ditadura militar, a adoção de uma política assimilacionista, isto é, de integração dos povos nativos aos costumes da sociedade citadina, como tentativa de extinguir determinadas tradições. Dessa forma, as populações tradicionais são desvalorizadas e, não raro, não reconhecidas pelo governo, conjuntura que impossibilita seu pleno exercício de dignidade, tendo em vista a dificuldade de acesso a direitos sociais
imprescindíveis para o seu bem-estar e para a perpetuação de seus saberes ao longo das gerações, necessários para a manutenção de uma identidade coletiva associada ao reconhecimento de sua ancestralidade. A gente vê que no parágrafo aqui, né, está bem escrito, né, bem fundamentado. E continuando, veja só, o próximo já foi um parágrafo do desenvolvimento, aqui o segundo. Além da ineficiência do Estado, que está botando a culpa no Estado, né? O desconhecimento dessa diversidade cultural por parte de muitos indivíduos, também aqui a culpa na população, acentua a desvalorização dos povos tradicionais, notadamente a invisibilidade de comunidades históricas compromete o desenvolvimento de senso crítico frente à importância dessas organizações sociais para a construção identitária do país. Cenário que comprova o pensamento da escritora, ou citação de uma autoridade aqui que conhece, né, da escritora brasileira Cecília Meirelles, em sua obra Crônicas da Educação, na qual consigna a educação é fundamental para a orientação individual, ou seja, para a criticidade nas inúmeras situações da vida social. Conforme esse raciocínio, a sociedade não valoriza devidamente as populações ancestrais e, diversas vezes, segrega essas coletividades por não conhecer sua relevância para a cultura nacional, comprometendo assim a manifestação de suas tradições relacionadas ao sentimento de pertencimento e ao modo de viver em harmonia não só com o espaço, mas também com os outros sujeitos. Segundo parágrafo, né, do desenvolvimento, tem mais um parágrafo aqui, mas esse parágrafo é da conclusão. Vamos fechar, né? É imprescindível, então quer dizer, é importante, portanto, que o Estado, aliado à esfera municipal e estadual de poder, proteja efetivamente as comunidades tradicionais do Brasil, por intermédio, né, o que é que pode fazer? Políticas públicas voltadas para o reconhecimento oficial de povos ancestrais, negligenciados como extrativistas e pescadores, bem como para a promoção de direitos às diversas organizações culturais, com a demarcação de terras indígenas. Como ele pode fazer isso, né? Demarcação de terras indígenas e quilombolas, e a visita periódica de agentes do governo que documentem as necessidades de cada grupo, a fim de proporcionar o exercício de dignidade para esses indivíduos. Urge também que a escola possibilite o conhecimento sobre essas populações mediante palestras e aulas extracurriculares com profissionais da área de história e de antropologia que demonstrem a importância dessas comunidades, com o intuito de incentivar a criticidade dos estudantes sobre a valorização de povos tradicionais. Aí temos a aluna, Ana Carolina, a gente vê que no final, né, ela deu aí uma dica de como proceder, né, para amenizar tais situações. E agora a gente vai trabalhar a estrutura, a mesma estrutura, né, do texto dissertativo argumentativo, colocando alguns exemplos para que vocês entendam melhor. Então vamos ver aqui a introdução.
A apresentação do problema proposto. Qual foi esse problema? Então, na introdução já se traz nessa proposta. Então, dentro do texto, vamos ver qual foi a apresentação deste problema. Existem inúmeros desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. A ineficiência histórica do Estado e desconhecimento por parte da população da diversidade, da importância desses grupos. Então, o principal problema, né, é que tem muitos desafios e é uma comunidade desvalorizada, né? As comunidades dos povos tradicionais. Então, o Estado não está fazendo muita coisa, fala na ineficiência, né, desse Estado, e a população também tem sua culpa, né, que muitas vezes desconhecem, não tem conhecimento sobre esses grupos. Na introdução também já cabe o ponto de vista do autor, no caso aqui da redação, né, que nós apresentamos, da autora. Qual é o ponto de vista da autora? A valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil é um desafio, porque esbarra na ineficiência estatal histórica em proteger esses indivíduos e no desconhecimento por parte da população sobre a diversidade e a importância desses grupos. Ela falou um pouco, né, e acrescentou mais algumas coisas sobre o que pensa, né, a respeito do assunto, do problema proposto. Isso tudo na introdução, que é importante, que já faz, né, um resumo bem claro daquilo que vai ser argumentado posteriormente. Então, a partir disso, a partir dessa apresentação do problema, do ponto de vista, aí sim, né, o autor vai desenvolver o seu texto, né? Se fosse só um texto dissertativo, ele só ia colocar as ideias, né, expor o problema, expor os assuntos, não precisaria argumentar, né, tentar convencer o leitor. Então, mas nesse caso, né, diferente, né? Como é argumentativo, né, além de expor o problema, também terá que argumentar tudo o que será dito durante, né, a escrita do seu texto. Então, vamos para o desenvolvimento dos argumentos, os principais argumentos. Exemplificação, né? Deu exemplo aí com a política assimilacionista. Então, foi um dos principais. Também citou, né, uma parte do texto, a obra, que tem tudo a ver com o que ela está escrevendo. Ninguém vai citar algo que não tenha, né, uma relação com a temática abordada. Mas aqui a citação Crônicas da Educação, né, foi um dos argumentos de autoridade que foi usado aí para o desenvolvimento, né? E a conclusão. A conclusão, que é a proposta de intervenção, né? Então, a gente vai agora para a proposta de intervenção 1. O que é possível apresentar como solução para o problema? Porque não é só criticar o problema, falar mal, né, do que não está adequado, do que não está indo bem, né, de modo geral aqui no Brasil, por exemplo, mas você deve também ajudar a solucionar. Então, o que é possível apresentar? Aí, o que foi que a autora do texto, que nós lemos, da redação nota 1000, falou?
políticas públicas voltadas para a proteção e o reconhecimento dos povos ancestrais negligenciados, políticas públicas, né, o governo. Então, é uma coisa que se pode fazer, com certeza. É viável? É, né? Não se pode propor, né, fazer uma intervenção que não seja plausível para se realizar, né? Mas políticas públicas com certeza pode, né? Quem deve executá-la? Estado, como se fala de políticas públicas, né? Estado aliado à esfera municipal e estadual de poder. Como viabilizar essa solução? Como que ela pode acontecer? Pode ser através de demarcação de terras indígenas e quilombolas e a visita periódica de agentes do governo que documentem as necessidades de cada grupo. É uma coisa que não é tão difícil, né? É bem possível. Qual efeito ela pode alcançar? Proporcionar o exercício de dignidade para esses indivíduos. Melhorar a vida, né, desses indivíduos. Isso foi uma das propostas. A segunda, o que é possível apresentar como solução para o problema? Não é só dizer faça isso, né? Promoção do conhecimento sobre essas populações. Quem deve executá-la? A escola. A escola pode promover, né, através dos seus alunos, bem mais viável, né? Então, quem deve fazer isso? A escola, né? Aqui pode ser outras instituições, mas aqui a gente está falando com relação ao texto que nós acabamos de ler, né? Como viabilizar, essa solução? Através de palestras, né, para os alunos e aulas extracurriculares, com profissionais da área de história e de antropologia, palestras e aulas extracurriculares com profissionais da área de história e de antropologia. Qual efeito ela pode alcançar? O conhecimento sobre essas populações, né, a partir dessas palestras, de aulas, ajuda dos profissionais de história, de antropologia, a população irá, né, valorizar mais, né, com essa promoção. Então, hoje nós vimos, né, o texto dissertativo argumentativo e toda a sua estrutura, que cabe introdução, desenvolvimento e conclusão, que traz a proposta de intervenção, que é muito importante. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.